Olá, estamos aqui para mais um Momento Aprender. Vamos dar continuidade ao mês alusivo Setembro Azul. Hoje iremos conversar sobre o motivo de ser comemorado no mês de setembro, as dificuldades encontradas pelos surdos e algumas datas importantes que também são lembradas no mês de setembro. Dia 23 de setembro, comemoramos o Dia Internacional da Libras. Dia 26 de setembro, Dia Nacional do Surdo. Dia 30 de setembro, Dia do Tradutor e Intérprete de Libras. E hoje temos aqui conosco um convidado especial, que ele veio conversar um pouquinho sobre esse momento e as dificuldades das pessoas surdas. É o Marco Aurélio, ele é surdo, professor de matemática e instrutor de Libras, aqui da cidade de Belo Jardim. Vamos agora começar com as perguntas para esclarecer as dúvidas que todos vocês têm em relação ao Setembro Azul. Oi, meu nome é Joyce e esse é meu sinal. Bom, gostaríamos de iniciar perguntando o porquê comemoramos estas datas no mês de setembro. Bom, comemorada essa data no mês de setembro porque fala da importância da luta da pessoa surda. Então, alusiva à camisa, o Setembro Azul. Então, foi chamados vários surdos para irem em marchas atrás de acessibilidade, à procura de acessibilidade, porque é importante, né, essas coisas. Em hospital, falta acessibilidade para surdo. Sempre falta. Em muitas coisas, em muitos lugares. Então, nós precisamos continuar lutando para que exista um intérprete em todos os lugares, né? Então, Deus tem que abençoar a nossa causa. Como é a aprendizagem dos surdos na língua de sinais L1 e na língua portuguesa L2? Verdade. Nossa aprendizagem em línguas de sinais começa através da comunicação. Precisamos aprender a língua de sinal, que é a nossa L1, e a L2 é a língua portuguesa, que a gente desenvolve através da escrita. Então, como é essa forma de aprendizagem? Ela é difícil? Não. Ela facilita, ela desenvolve a pessoa surda. Primeiro a L1, depois a L2 na escrita. Em festas, como os surdos conseguem entender os tipos de músicas e seu ritmo? Em relação à música, tem sempre uma janela para surdo. É obrigado ter a legenda com o intérprete. Isso é acessibilidade. Sabe por quê? Porque o surdo, ele sente a música. Ele tem uma empatia pela música. Então, visualizando ali o intérprete dançando, ele acaba copiando a imagem do intérprete. E isso vai abrindo a vida da pessoa surda, vai abrindo as coisas, os olhares. A música, o surdo não vai ouvir, falta acessibilidade para surdo na música? O surdo não pode ouvir uma música? E isso pode sim, é só usar uma janela de intérprete. Exemplo, pode ser qualquer música. Então, coloca lá o intérprete, ele faz a tradução da música. E não pode ser um intérprete só, tem que estar sempre substituindo 2, 3 intérpretes para os shows. Isso é necessário, é muito sério. Isso é um ato de responsabilidade. É obrigatório que tenha essa acessibilidade para a pessoa surda. O surdo, ele precisa. E os intérpretes, eles fazem isso perfeitamente. O surdo, ele se sente mais feliz depois que isso acontece. Pergunta a Marcos se é só em shows que necessita da janela de acessibilidade para surdo. Isso. Só encontramos essa janela de acessibilidade no YouTube. Eu adoro ver o YouTube. Lá tem sempre a janela de acessibilidade. Lá é onde eu aprendo sobre as coisas do mundo. Não tem intérprete. Na televisão não tem intérprete. Isso é ruim para nós. Então, precisa
que exista intérprete em todas as coisas cultural, de arte, porque eu amo música, eu adoro música. As pessoas surdas podem exercer qualquer profissão da mesma forma que uma pessoa ouvinte? Isso, o surdo trabalha com o ouvinte, ou o surdo vai trabalhar e o ouvinte diz, surdo trabalhando? Não pode, o surdo não sabe. Como é que ele vai trabalhar? Não, gente, isso não existe. O surdo é capaz de trabalhar, sim. Ele aprende tudo de forma visual. Exemplo. Eu sou responsável, né? Então, secretária, está lá. Eu vou olhar a secretária trabalhando, ela vai ensinando e nós vamos aprendendo. E acaba que a gente acostuma com aquilo ali. Em outra profissão, exemplo, eu vou com responsabilidade, olho, o que tiver errado na comunicação, ela vai ensinando. Então, nós somos capazes de aprender, de trabalharmos, nós somos iguais. A sociedade tem muito preconceito conosco. E é difícil isso, o limite, tudo é limitado, tudo para o surdo é limitado. Então, por favor, sociedade, nós somos iguais. Por favor, entendam isso. Abram as janelas para nós. Em Belo Jardim também, principalmente aqui. Qual a importância das datas mencionadas acima? Setembro Azul, o que ele significa? Significa luta, muita luta. Exemplo. Hospital, como eu tinha dito, cadê a acessibilidade? Falta acessibilidade. Então, é preciso que nós lutamos em relação a isso. Caminhadas, palestras, escola bilíngue. A escola bilíngue. Falta educação bilíngue. E outras coisas também. Intérprete dentro da sala de aula. A luta é grande. Nós ainda temos que lutar muito. Setembro Azul, as pessoas olham aí diz surdo. Não precisa isso tudo, precisa sim, porque nós somos iguais. É importante essa abertura, é importante que vocês entendam nossas lutas, que vocês nos enxerguem, que vocês nos entendam e diminuam o preconceito. O preconceito precisa ser diminuído. Em lugares que não existem tradutor e intérprete de Libras, como vocês surdos conseguem se comunicar? Ah, entendi. É difícil. Não tem comunicação. De jeito nenhum. Exemplo, eu vou na loja comprar uma roupa. Pergunto o preço, a mulher já fica assustada. Aí vai anotar o preço e me mostra. Ai, me dá um sentimento de desprezo. Comunicação é muito ruim. Agora, primeira vez que eu fui numa loja nova aqui, na cidade de Belo Jardim. Lá tinha um intérprete, eu não vou dizer o nome da loja, mas tinha um intérprete. Eu disse, graças a Deus, uma loja na minha cidade com intérprete. Eu agradeci muito a loja, mas as outras lojas não têm intérprete, não sabem, as pessoas não sabem Libras. Usam gestos para se comunicar. Aí faz blusa bonita, mais ou menos. Mas é mais fácil, pelo menos uma Libras básica, gente. O surdo já se comunica, ele vai ficar feliz com a Libras básica. Então, precisa de uma comunicação, falta comunicação aqui. Qual a diferença entre o cotidiano dos surdos e dos ouvintes? É verdade, falando sobre o cotidiano do surdo. Eu vou falar de Belo Jardim. Eles não têm muita atenção para a pessoa surda. Olha para a gente e diz, surdo.
é fácil, deixa para lá. Como, gente? Cadê a comunicação? Nós não somos coitados. Eu não aceito isso. Precisa que haja comunicação aqui dentro. Nós precisamos nos unir aos ouvintes. Aí eu vou falar de preconceito. Se a pessoa tem preconceito, problema da pessoa. Normal. No futuro, é melhor que você nos una, né? Porque o futuro ninguém sabe. Mas depende muito. A questão da escola, da inclusão na escola. Não tem ajuda para o surdo dentro da escola. O surdo é sozinho. Ele se sente rejeitado. E isso dói muito na pessoa surda. No passado mesmo, eu sempre fui sozinho. Mas eu sempre lutei. E eu pensava, surdo é igual a todo mundo. Mas ninguém se preocupava com isso. Eu não quero que os surdos sejam depressivos, eu não quero. Eu quero que eles tenham coragem, que eles sejam pessoas positivas. Que eles tenham consciência que são iguais aos ouvintes. É importante essa união, é importante é simples isso, essa compreensão. Quais as dificuldades existentes na vida dos surdos e na comunicação com os ouvintes? É a questão da comunicação que sempre falta. Mas isso aí é uma questão de tempo, creio eu. Oi, o que é isso? Oi? Surdo, Libras, fica rindo. Fica olhando, acham que nós somos doidos. Não, gente, nós não somos. Nós somos pessoas muito inteligentes. Nós só apenas somos surdos. Que é uma dificuldade própria nossa. Mas o ouvinte, ele olha e ele não quer, ele não tem vontade de chegar perto da gente. Já se esquiva, sai, vai para longe. Tudo bem, tudo bem. Precisa que aconteça essa vontade, né? Fazer o quê? É difícil, é muito difícil. Quando o ouvinte abrir o coração, ele vai entender que o deficiente ele é igual. Exemplo, o cadeirante, o visual, mental, o surdo, todos são importantes. Todos são importantes da união, mas o preconceito, a mente fechada, falta abrir a mente. É de muita gente, tem muitas coisas. Mas eu tenho paciência, eu tenho muita paciência. Qual a importância do tradutor-intérprete de Libras para vocês, surdos? Boa pergunta. É importante falarmos sobre isso, a questão do intérprete. Quando o surdo vê o intérprete, ai, que alegria. Precisa ter na loja, precisa ter nas fábricas, nos bancos, em lugares, todos os lugares diferentes. Gente, precisa ter intérprete em todo lugar. O surdo vai ficar feliz com isso. Mas, exemplo, às vezes nem a família do surdo quer ajudar. Dentro da própria família do surdo não tem intérprete. Eu nunca conheço a família de um surdo que tem intérprete dentro. Então, é difícil. Nós precisamos de intérpretes. Então, é importante que o convite seja feito. Exemplo, eu vou entrar no banco. Cadê a comunicação? Eu posso ir com o intérprete para o banco? É algo particular meu. Não posso levar o intérprete lá. É próprio do banco ter um intérprete só para aquilo ali. Então, precisa a comunicação. Porque é algo particular da pessoa surda. Ou, exemplo, acessibilidade em hospital. Advogado, eu vou resolver uma coisa lá no advogado, questão política. Em todos os lugares é necessário ter um intérprete apenas, já é o suficiente. Principalmente no banco, gente, é muito difícil a falta do intérprete. Precisa aumentar o número de intérpretes. É importante que isso aconteça. Eu vou fazer uma pergunta curiosa, né? Porque nossos alunos, eles sempre querem saber a questão do surdo namorar, casar, paquerar. Como é? Eles sempre fazem essa pergunta.
Isso. Como é que o surdo, ele casa, ele arruma, ele constitui família? É uma pergunta curiosa. Eu prometi que eu ia perguntar isso aqui hoje para ele. Tem problema não, eu respondo. A questão da paquera, ela é recíproca, né? O surdo ele pode paquerar um ouvinte e o ouvinte pode paquerar o surdo. Mas às vezes quando se aproxima não tem aquele sentimento, porque o ouvinte ele fala muito e o surdo tá lá, paradão. Então não é fácil não namorar ouvinte não. Mas quando o surdo olha e paquera uma surda, ou vice-versa, a empatia acontece no momento, porque nós somos bem parecidos. Então, é mais fácil o namoro. Mas, às vezes, a família ficam com medo. Ela é surda, os dois surdos. Qual o problema? Meu coração bateu por ela e o dela bateu por mim. Não tem problema de sermos os dois surdos. E a gente namora, depois acostuma, a família acostuma, e tudo acontece naturalmente. Depois casa, tem filho. Eu mesmo tenho 2 filhos ouvintes. Eu tenho 2 filhos, são codes, eles são ouvintes. Eles comunicam com a gente tranquilamente, eles falam Libras. E a namorada também do meu filho também já está aprendendo já a comunicar conosco em Libras. E isso é fácil. Mas o ouvinte, ele olha para o casal surdo e ele estranha, ele tem aquela antipatia conosco. Mas eu não acredito nessa antipatia deles, não. Problema do ouvinte. Melhor o surdo namorar com o surdo mesmo. Estamos encerrando agora mais um Momento a Aprender. Quero agradecer ao professor Marco por ter vindo dividir conosco o seu conhecimento sobre o Setembro Azul, a luta, as conquistas da pessoa surda e também as angústias, claro. Agradecer à intérprete de Libras, Flávia Amâncio, que esteve conosco interpretando toda a nossa fala para o professor. A nossa voz, em relação às perguntas, com a intérprete Larissa Cavalcante. E dizer que esperamos vocês semana que vem. Obrigada.